projeto é Cresça, Conheça e se Fortaleça, na terça, porque é uma terça-feira, e a nossa ideia, o que eu penso é que o conhecimento liberta. Penso, a palavra diz, o conhecimento liberta o homem. Enquanto a gente não sabe de alguns conceitos, enquanto a gente não tem um pouco de um olhar mais apurado sobre nós mesmos, a gente se perde na vida. A gente fica tateando sem saber o que é que está acontecendo e a gente atribui muita culpa. E muitas vezes a gente pode começar em nós mesmos os processos de mudança. Então, essa é a proposta para a gente se conhecer, crescer e se fortalecer. Amém? Hoje, nós vamos falar sobre as emoções, né? Emoções, o que está acontecendo, minha gente? Será que a gente se tornou mais sensível ou será que essa vida da gente está mais intensa? O que é que vocês acham? Se eu pudesse perguntar a cada um de vocês, eu imagino que cada um teria uma resposta diferente. Mas, a bem na verdade, são as duas coisas. Nós estamos mais sensíveis e a vida, de fato, se tornou um pouco mais intensa, não é? E aí eu trago essa figura dessa pessoa que nos representa muitos de nós aqui, ou em algum momento a maioria de nós está aí com essa cabeça baixa, desesperado, com tantos conflitos, e a gente vai contextualizar. Eu vou dividir sempre a palestra em 3 etapas. A primeira, contextualizando a nossa realidade. A segunda, uma parte técnica de definição. E a terceira, algumas dicas terapêuticas, que é por isso, né, que a gente está aqui, para a gente aprender um pouquinho mais, não é? Então, vamos lá. O que está acontecendo conosco? Esse contexto atual desse emaranhado de confusão que a gente vive hoje, né? Eu aponto alguns tópicos aqui sobre as nossas emoções e todo esse desconforto que a gente vive e não sabe por quê. E eu falei isso num post que eu fiz no Instagram. Nós somos, diz um teórico, nós somos analfabetos emocionais. Essa é a verdade. Nós não fomos ensinados sobre as nossas emoções. Vocês sabiam disso? A gente não sabe. Simplesmente a gente cresce com muitos sentimentos, com muitas coisas reprimidas, recalcadas. E muitos de vocês ouviram aquele calha a boca, criança não tem vez, engole o choro. E que é isso? Esse menino, essa menina, tudo é um milindre, é uma sensibilidade. E aquela criança cresceu sem um menor conhecimento do que estava acontecendo com ela. Essas crianças somos nós, viu? Somos nós. Crescemos sem saber o que era de fato que estava acontecendo conosco. Nunca ninguém nos perguntou, quando a gente estava numa crise de choro, ou num momento de birra, ou num momento de estresse, minha filha, meu filho, o que é que você está pensando? O que é que está passando na sua cabeça? Ninguém nunca nos perguntou isso. E a gente foi construindo os nossos conceitos sobre essas emoções, muitas vezes distorcido, não é? Então, essa é a verdade que a gente não sabe. E quando a gente não tem um repertório, quando você não sabe o que é que está acontecendo, a probabilidade de você se confundir, agir de maneira equivocada, não é? É muito grande. Então, a nossa ideia aqui nessa noite também é a gente entender um pouco das 5 emoções básicas. Eu vou ficar só nas 5, mas que a gente possa ter esse vocabulário bem organizado na nossa cabeça. Que eu possa compreender o que é que está acontecendo comigo em determinadas situações. Esse barulho mental que eu falo, essa mente que não para, com tantas perguntas, com tantas angústias, com tantos desafios. Você muitas vezes não sabe se está triste, se está angustiado, se está ansioso. Você sabe que tem uma coisa ruim. E a cabeça não para. Não para. Hoje em dia, há muitas prescrições médicas para que esse barulho mental diminua. Para que você acalme mais no juízo. Aí eu sempre explico para os meus pacientes, essa interação medicamentosa, ela vai ser muito boa, ela vai ajudar, é necessário, mas ela vai cumprir um papel bem nesse início do tratamento. Porque quando esse barulho está muito alto na cabeça, você não pensa direito. Nós não pensamos direito. E aí, os rompantes de raiva, as tristezas, os medos, eles ficam muito mais intensos e confusos por conta desse barulho mental, de tantas ideias que vêm e se atropelam. Eu sempre explico, quando você não consegue definir uma emoção
e compreender como ela está sendo processada dentro de você, ela pode se transformar em outra. E pode se transformar em outra. E outra. E daqui a pouco você está totalmente confuso com relação àquilo que você sente. Então, esse nosso imediatismo também, que nos atrapalha. Porque hoje nós queremos respostas rápidas para tudo. Você quer perguntar e já quer que a pessoa responda. Ou alguém te responde alguma coisa e você já quer responder imediatamente. Gente, isso não é bom. Nós precisamos de tempo para pensar. Vocês sabiam disso? Principalmente no que diz respeito a sentimentos e emoções. A gente precisa de tempo para pensar. E hoje a gente não se dá mais tempo. Alguém te pergunta alguma coisa sobre como você está, ou o que está acontecendo com você, e você já quer responder logo, e você já sai atropelando e falando um monte de coisa. Nem para pensar, nem para analisar. Tem uma rede social chamada Twitter, que é uma coisa absurda, a quantidade de informações e de respostas. É assim, é uma pessoa falando e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. E parece que a nossa cabeça, muitas vezes, entra no ritmo daquele Twitter. Que você tem que responder logo. Que você tem que falar logo. Porque se eu não falar logo, se eu não explicar logo, se eu não disser logo, parece que a coisa... Não. Isso é um grande erro para ajuste da nossa estrutura emocional. A gente precisa aprender a parar para pensar. E quando alguém te perguntar uma coisa, você ter a leveza de dizer, eu não sei. Você ter a tranquilidade de dizer, eu posso pensar um pouquinho sobre isso? Eu posso te responder depois? Sabe aquele tique do WhatsApp, que a grande maioria das pessoas deixa ele cor de cinza, que é para você não ver, para você não saber que eu visualizei sua mensagem, porque se eu visualizar, eu tenho que lhe responder logo? Aquilo é um indício de ansiedade. Eu sempre trabalho isso com meus clientes. Lá em casa expliquei isso aos meus filhos. Olha, você deixa o seu tique azul. Não tem problema se você ler a mensagem e não responder. Por que a gente bota na cabeça da gente que a pessoa tem que responder logo? E se não responder, você já começa a construir um bocado de conceitos e de ideias distorcidas. Interpretações e distorções. A gente começa a interpretar as coisas a partir do nosso mundo interior. E principalmente da nossa estrutura emocional. A gente interpreta... Tem um grande teórico, filósofo, que é onde a terapia cognitivo-comportamental tem todos os seus conceitos traçados. Se chama Epíteto. E ele diz assim, os nossos problemas, eles não acontecem pelas situações em si. Eles acontecem pelas interpretações que nós damos às situações. Ou seja, a maior parte do sofrimento humano, ou quiçá o sofrimento humano, ele se dá muito pelas interpretações. Pelo aquilo que eu vou deduzindo que é. E não pelo que de fato muitas vezes está acontecendo. E nessas nossas interpretações há muitas distorções. Porque a interpretação é feita a partir do mundo interior, de como foi a tua história. E nas emoções é exatamente esse o pano de fundo. Uma resposta que alguém dá para um medo não é muitas vezes a mesma resposta que outra pessoa dá. Porque aquela criança aprendeu que barata era um bicho perigoso, que barata poderia morder e causar uma doença horrível. Então aquela criança tem um medo absurdo de barata. A outra, quando vê a barata, pisa em cima. Porque a mãe diz só quando vê a barata, mate. Então, veja, o mesmo bicho, a mesma situação, mas a interpretação que eu dou o bichinho lá. Então, os problemas e os sofrimentos, eles vêm por interpretações. E aí, muitas vezes a gente está deixando esse tique cor de cinza, porque aí você não vê que eu visualizo, eu já visualizei, mas aí eu não estou preocupado se você vai achar se eu vou responder logo ou não. Gente, vamos ser original. Vamos viver na nossa naturalidade. Deixa o seu tiquezinho azul. Visualize. Se você quiser responder, você responde. Se não quiser, você não responde. Não tem problema. Você responde amanhã, depois. Onde é que está escrito que você tem que responder na mesma hora? Me diga, pelo amor de Deus, onde é que está essa convenção que diz que quando você recebeu uma mensagem, você tem que responder imediatamente.
vamos se aliviando dessas cargas que traz para a nossa estrutura emocional peso. Peso. A gente precisa aprender a viver com mais leveza. E são coisas simples como essa que fazem muita diferença. Olha, o que você responde para o outro é aquilo que você também recebe de resposta do outro. Ou seja, se eu mando uma mensagem, a pessoa não me responde, não tem problema. Eu recebo uma mensagem e não quero responder, eu também quero dizer a mim mesmo, eu vou dizer que não tem problema também. Vocês compreenderam? Porque tudo isso vai estar nesse contexto da nossa atualidade, desse mundo imediatista, que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser imediato, senão já me dá agonia, senão já me dá angústia, senão já me dá ansiedade, senão já me dá tudo no mundo, um pânico, um medo absurdo. E a gente está confuso. E nós não sabemos mais nem o que é que está acontecendo conosco, porque nós atropelamos os nossos pensamentos, esse barulho mental, essa confusão de ideias. E tudo precisa começar, eu explico muito isso lá no meu consultório, por uma organização no nosso pensamento. A gente precisa de parar e ter tempo para nós mesmos. A gente não tem. A gente encontra tempo, às vezes, para ir, cuidar do outro, fazer isso e mandar aquilo, mas você não para pensar sobre você, porque é ruim. É entrar em contato com os nossos monstros, com as nossas faltas, com as nossas falhas. E às vezes a gente não quer enxergar isso. Então, eu vou me ocupando, e a nossa vida vai se tornando barulhenta. A nossa proposta com esse projeto é chamar você para essa consciência do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, minha gente. Porque a humanidade, cada vez mais, ela se perde em si mesma. A gente vai agregando, aderindo, né, trazendo para perto muitas coisas desnecessárias, informações, conteúdos desnecessários, que não acrescentam nada e, às vezes, ao contrário, te perturbam. Então, conhecer os limites das nossas próprias emoções, né, é essencial para que a gente não se arrependa por ações tomadas com sentimentos à flor da pele. E é isso hoje que a gente faz muitas vezes. Como eu expliquei, nesse afã de respostas rápidas, a gente está, às vezes, dizendo coisas que não precisa, falando coisas que não devemos, sendo magoados, muitas vezes, ou magoando também, porque os sentimentos estão aí, à flor da pele. Essas emoções que nós desconhecemos. Então, vamos adentrar nisso. E essa é a parte 2 da nossa palestra, que é uma compreensão mais técnica do que são as emoções. Então, como tudo está nesse campo visceral, do que nos motiva, do que nos leva, do que nos paralisa, a gente não consegue elaborar isso como algo neurológico, que está aqui no cérebro acontecendo o tempo todo. Então, a emoção é uma resposta muito rápida a um estímulo do ambiente. Seja ele na forma de um som, imagem, cheiro. Vocês sabem muito bem disso. Um cheiro remete você a uma memória, uma lembrança. Uma música leva você para o ano de 1970 muito rápido. Um cheiro, você vai na casa da sua mãe, um cheiro de café com pão assado. Você vai na casa da sua mãe quando você tinha 5 anos de idade. Um perfume. E aí, esse poder, como é isso, Soraya? Isso está lá no nosso cérebro. Por exemplo, o medo. Como é que acontece? A resposta acontece que você recebe o estímulo, aquilo vai para uma área no cérebro chamada amígdala, e a gente chama da área mais primitiva, né? E lá ela manda um comando para essa parte frontal, que é uma área mais atualizada das funções executivas, e a partir desse lobo frontal, a gente vai decidir, vou, não vou, faço ou não faço, fico ou não fico, e a gente vai, é o senso de julgamento e das tomadas de decisões. Aqui essa parte. Só que isso acontece no nosso cérebro em milissegundos.
É tudo muito rápido. Por exemplo, você está nadando no mergulho e de repente aparece um tubarão. Você está indo no zoológico, de repente o leão sai da jaula e vem no seu encontro, você ali passeando pelo zoológico numa tarde de domingo tranquila. O leão fugiu e quando você olha, ele está de frente com você. O que é que vai acontecer no seu corpo? Uma reação química, neuroquímica. A amígdala é acionada, manda o comando, seu olho dilata, circulação sanguínea vai a 1000 por hora, coração começa a palpitar e todo esse movimento orgânico, ele tem uma função, que é lhe preparar para você fugir ou lutar, ou paralisar, ficar estático, porque isso também é defesa em algumas situações, você paralisar. Então, isso está lá no nosso cérebro primitivo desde os nossos antepassados. E o que é que acontece? Já está dizendo, é algo primitivo, muito visceral. O mundo evolui, não existe mais ursos espalhados, a gente não mora mais em caverna, o mundo evoluiu, a gente tem conforto, tem segurança entre aspas, mas mesmo assim, esse sistema continua atuando do mesmo jeito e agora os nossos medos e inseguranças triplicaram. Porque eles vão a partir de outras situações que foram agregadas à nossa existência e que a gente não tem desenvolvido. Por isso que a gente adoece tanto emocionalmente. As nossas memórias, minha gente, elas são fixadas no nosso cérebro com o estado de humor. E diz a literatura, quanto pior for a situação, mais fixada é a memória. É aí onde entram as histórias dos traumas, não é? O trauma do abuso sexual, já existem estudos científicos que comprovam, ele lesiona o cérebro. O cérebro de uma criança que foi abusada sexualmente, ele tem uma alteração de uma criança que teve uma vida mais tranquila, mais confortável. Então, isso daí já é um resultado de pesquisa. Só para vocês entenderem como é esse arquivo das emoções e por que nós nos tornamos quem nós somos. Esse resultado da nossa história. Então, as emoções, elas são fixadas e todas as recordações que nós temos, sejam elas boas ou ruins, elas trazem consigo sentimentos. Ô, Soraya, tu está falando de emoção, sentimento, como é isso? Emoção é a questão, é a coisa visceral, que acontece no organismo como uma resposta rápida a um estímulo. Sentimento é a interpretação que eu vou dar a essa emoção. Por exemplo, o medo é uma emoção básica. Vi lá o leão, ele lá me assustando, e aí toda essa coisa do meu corpo é ativada e eu vou paralisar, ficar bem quietinha no meu canto. Ele não está vindo para mim, ele está passando. Então, ele vai passar. Ou então, eu vou fugir, eu vou correr para me esconder. Lutar eu não vou, porque eu não sou maluca, né? Mas eu vou fugir. Então, essa é a minha... Mas talvez haverá pessoas que entenderam que aquilo ali é uma situação e talvez corra para lutar com esse leão. Ou que o leão está vindo para cima dela e ela fique totalmente estática por uma reação orgânica. Então, como o sentimento que eu dou a isso, e depois da situação é que, de fato, vão se desdobrar as memórias sobre esse evento. E uma pessoa vai dizer, não, foi um domingo no parque, foi um desastre, o leão se soltou, e ela volta para o zoológico na outra semana. Outra pessoa, ela vai ficar traumatizada, e a carga emocional que ela vai ter daquilo dali, a interpretação que ela vai dar é a pior de todas, e nunca mais ela volta no parque. Então, é produzido vários sentimentos a partir daquele medo que ela sentiu. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem e se aprofundarem mais nessa questão técnica, diante de um estímulo, o nosso corpo ele vai reagir de acordo com circunstância e intensidade. E aí vai desencadear as 5 emoções básicas que já vou adiantar para vocês, que é alegria. Tem até um filme bem interessante, o Divertidamente. Eu super oriento que vocês assistam, que aquilo ali é uma aula de neurociência. Então, eu vou ficar só nas 5 emoções básicas, tem muito mais, né? Várias literaturas vão falar sobre emoções, mas é alegria, tristeza, o medo, o nojo e a raiva.
Essas são as 5 emoções básicas, não é? E aí a gente vai identificar 3 tempos quando essa emoção é acionada no nosso corpo, que é o sentir, o expressar verbal e o atuar corporal. Gente, vocês vejam isso e comecem a se imaginar. Não pense em ninguém. Aqui é terapia. Em terapia a gente olha para nós mesmos. Então, pense em você mesmo, na sua estrutura emocional, de como você tem reagido diante das circunstâncias. A primeira coisa é o sentir, isso que eu expliquei a vocês. É intrapsíquico e tem como base a nossa história de vida. Então, alguém me trata mal em uma determinada circunstância. Eu vou olhar para ela e vou entender que essa pessoa teve um dia ruim, eu, Soraya. Essa pessoa teve um dia ruim, talvez ela brigou em casa com o pai ou a mãe, ou com a esposa, enfim, alguma coisa está acontecendo com ela. Essa mesma pessoa, pouco mais na frente, briga com outra pessoa. E aí essa outra pessoa acha que aquilo é uma pessoa mal educada, que distrata, que, sabe, uma pessoa que não tem respeito, já fica com raiva e arruma uma confusão maior ainda. Ou seja, porque ela está achando que aquilo é uma afronta. Como eu interpretei, é totalmente diferente. E aí, isso vem nessa questão desse sentimento. A gente primeiro sente essa emoção. Primeira coisa. Ela entra, foi a raiva, a pessoa chegou e me tratou mal, fiquei com raiva. Mas daqui a pouco eu já processo e a raiva me... Opa, peraí, ainda, Soraya, calma, pensa aí. E aí eu penso e organizo na minha cabeça. Ela teve algum problema em casa. A outra pessoa sente raiva e já parte para cima e vai discutir e quer bater. Então, veja, a primeira parte é essa. O sentimento é essa interpretação que eu dou. E eu tenho aprendido, apesar de ser psicóloga já há 27 anos, mas eu aprendo todos os dias a ter uma interpretação mais neutra sobre as situações que acontecem ao meu redor. Porque se eu for olhar a partir de uma perspectiva, de um ponto de vista pessoal, talvez eu me ofenda. E quando a gente vai tentando se neutralizar, não é comigo, a técnica do distanciamento, isso é ela, isso está com ela, já nos ajuda muito a gente elaborar melhor. O segundo tempo é a expressão verbal, minha gente. Isso é o processo da comunicação e como a emoção ela é transmitida. A segunda parte é a expressão verbal. E aí, gente, é traduzir essa emoção em palavras. E como eu falei com vocês, nós somos analfabetos emocionais. Muitas vezes nós não sabemos expressar. A gente não consegue traduzir o que a gente está sentindo. E aí, muitas vezes eu estou chateada comigo, porque pela manhã eu fiz alguma coisa muito errada, deu muito errado para mim, fiquei com muita raiva de mim, mas eu não consigo organizar isso na minha cabeça. E aí eu encontro com você mais tarde, e você por acaso, aí dá um deslize e tal, eu solto os cachorros, não tem essa expressão? Eu te maltrato, eu xingo você, eu digo tanta coisa horrível com você, você olha para mim e diz, meu Deus do céu, o que está acontecendo com Soraya? Não é com você. É com quem? É comigo. Eu estou chateada porque de manhã eu tentei fazer alguma coisa e deu muito errado. Mas aí você foi a bola da vez. Tu foi a primeira pessoa que apareceu na minha frente. Isso é o expressar verbal. A expressão verbal é algo extraordinário na vida humana, porque a palavra tem poder para curar, se ela é expressada de uma maneira assertiva, adequada, ou ela pode adoecer e até matar. Não é? Se ela é expressada de modo inadequado. Então, muitos de nós aqui crescemos em lares disfuncionais, em famílias disfuncionais, aonde tudo era muito confuso. O pai bebia, a mãe não tinha um controle, e era aquela confusão. E palavras horríveis, cruéis, eram ditas com aquela criança. Então, olha o vocabulário emocional que essa criança desenvolveu, cresceu, ouviu e aprendeu. Olha o repertório que ela criou. Totalmente distorcido e equivocado. O que ela ouviu muito mais matou algo lindo que todos nós temos e a gente sempre tem tempo para reorganizar, do que favoreceu o crescimento dela. E aí, gente, as palavras elas têm substância e poder para gerar o ouro desse pensamento. E eu quero que vocês pensem não só nas palavras que vocês ouviram, e às vezes até hoje escuta do marido, do filho, palavras duras. Eu quero que você pense não só nisso,
Mas eu quero que você pense também nas palavras que você diz. Porque nós somos também, muitas vezes, agressivos, rancorosos, duros demais com palavras. A gente diz coisa e não pensa, porque lá no primeiro slide a gente viu o nosso imediatismo não deixa que a gente pense. E uma coisa acontece e você já joga em cima da pessoa e saem palavras cruéis. Muitas pessoas na história de vocês foram agredidas e maltratadas por vocês. Ou vocês, muitas vezes, foram agredidos e maltratados por outras pessoas. E eu não estou falando só de palavras feias, não. Palavras como a desvalidação, quando você não é validado. Quando você faz tantas coisas e outra pessoa não reconhece. Quando você está ali o tempo todo tentando uma atenção, buscando, e outra pessoa não está nem aí para você. Ser ignorado. Isso é uma forma de expressão corporal. Que, pasmem, a expressão corporal é a mais cruel de todas. A mais cruel de todas. A energia da emoção, gente, ela se espalha no corpo todo. Eu vou mostrar aqui um slide para você, de uma pesquisa feita, acho que na Tailândia, ou foi na Finlândia, não me lembro. Mas de como a emoção, ela atua no corpo da gente, em áreas específicas do corpo. Então, quando você está baixo uma emoção muito forte, muito intensa, uma emoção negativa, como a gente chama sobre a tristeza e a raiva, né, o nojo, você tende a expressar corporalmente de maneiras, às vezes, que não é muito assertiva e que agride muito mais do que as próprias palavras que você está dizendo. O expressar corporal, gente, tem um poder muito grande. Tem uma pesquisa desse americano, Albert Mehrabian, que ele diz que, veja, 1967, ele disse que a comunicação não verbal representa 93% da efetividade do discurso. A expressão não verbal. 7%, gente, são as palavras. 38% é o que você diz. É o tom de voz, perdão. 7% são as palavras, 38% é o tom de voz e 55% são as caras e bocas que você faz. Aquele olho assim, que antigamente dizia, meu pai não precisa nem falar comigo, basta ele olhar. Isso é expressão verbal, não verbal, atuar corporal. Só olhar, você já está amedrontado. Então, às vezes, a pessoa olha assim para você e, como é dar de ombro, não tem as histórias aí, né? Tosse a boca. Isso mata um ser humano. Já ouviu a história que você, assim... Eu já ouvi isso sobre mim, Soraya. Tu tá chamando atenção, tu tá, às vezes, dando a maior bronca. E a gente tá tudo feliz, porque o teu jeito de falar, como você se expressa, às vezes não agride tanto. Já tem pessoas que não estão dizendo coisas nem tão agressivas, mas o jeito de falar, o tom de voz, aquela coisa tão pesada que você se sente mal. E a pessoa não está dizendo nada demais, ela está dizendo, às vezes, uma verdade. Ela está dizendo uma verdade. Ela está te dando uma orientação, ela está te dando uma instrução, mas o jeito que ela fala, porque não é numa hora apropriada, ela está debaixo da emoção, então a coisa não sai bem. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso, principalmente se observem. Eu acho que, não sei se foi ontem ou foi antes de ontem, que alguém me perguntou, Soraya, como é que eu comunico isso? Era algo que não era fácil de ser comunicado. Não era uma coisa muito fácil. E aí, a gente revisou exatamente isso sobre a expressão corporal. Eu digo, olha, não é o que você vai falar, é como você vai levar essa notícia. Né? Então, prestem muita atenção, porque é a grande parte da comunicação. Aí, gente, o mapa que eu falei com vocês. Isso é uma pesquisa aí da universidade, acho que é na Finlândia. Mapa das emoções relaciona áreas do corpo com cada emoção. A parte vermelha é a parte que a gente chama onde há muita energia, onde há muita intensidade. A parte azul é a parte paralisada. Paralisada. A parte preta é que a neutralidade, ali não está acontecendo nada. Então, as duas emoções que eles indicaram
descobriram nessa pesquisa que mais aciona o corpo de cima a baixo é a alegria e o amor. A felicidade e o amor. Mexe com todo o corpo. Ô Soraya, e a raiva e o medo? A raiva está aqui, ó. A raiva mexe, é porque aqui está tudo uma cor só, mas é vermelho puxando para o amarelo. Na raiva, os punhos da pessoa, você concentra energia por isso que a pessoa cerra o punho assim quando ela está com a raiva. E a cabeça fica quente. Veja, né? A tristeza se acumula na paralisia das pernas. A pessoa fica paralisada. Ela não consegue se mover. Ela só não tem força para andar. Isso é a emoção da tristeza. Aqui a depressão, não é? Paralisa braços e pernas. O amor, isso aqui está tudo vermelhinho. E a felicidade. Aí aqui tem a ansiedade, que é muito essa parte do peito. A ansiedade mexe muito com essa estrutura do peito. Não é muita dor, mas ela se estende um pouco para a garganta. É porque não aparece ali, porque o colorido está ruim. Mas aí só para vocês terem uma noção que as emoções, elas são viscerais. Elas mexem com a nossa estrutura, não é? Sanguínea. Ela vai aí adentrando, e se a gente não se conhece, a gente acha que está tendo um ataque do coração. A gente acha, vou morrer de raiva. E raiva, pasmem, eu tenho uma palestra dessa só sobre a raiva. A raiva, segundo algumas pesquisas, não é, cardiológicas, a raiva é uma emoção básica que mata muito, viu? Vocês sabiam disso? Porque a raiva, ela ativa o sistema circulatório de uma maneira muito intensa. E, às vezes, a pessoa não está preparado. Está aí com colesterol alto. Está aí com a vida sedentária. Aí tem uma raiva, guarda muita mágoa. E aquele negócio ali é bronca. Então, vamos aprender a tentar... A gente não controla a emoção. Saibam disso de antemão, a gente não controla. Vocês lembram que o estímulo vem, aciona o cérebro e uma reação é desencadeada no corpo. Nós não controlamos emoções. Nós controlamos o que nós fazemos com ela. Ok? Eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir medo. Pare de dizer isso. Esqueça essa lorota. Isso é uma lorota. Isso é uma brincadeira de mau gosto que lhe contaram, uma piada. Não tem essa história de eu não vou sentir medo. Você vai sentir medo. Agora você vai decidir o que é que você vai fazer com esse medo. Nós decidimos o que é que nós vamos fazer com a emoção. Mas sentir a gente vai, todos nós. Ok? Porque ela é visceral. Ela está na nossa natureza e a gente vai ver aqui que ela tem, todas elas têm aspectos positivos e negativos. Todas as emoções. Sim, eu trouxe isso aqui, gente. Já ouviu falar nisso? A sociopatia light? Veja, isso foi um estudo divulgado numa revista científica, né, da psicologia da personalidade, que identificou que essas pessoas que recebem muita injeção de botox no rosto, elas podem ter dificuldade em compreender pensamentos e emoções alheias, segundo a pesquisa. Por quê? Porque o botox vai enrijecendo alguns nervos da pele. Aquela coisa vai ficando... Vocês já viram umas caricaturas? Eu devia ter botado umas fotos, umas caricaturas de uns personagens aí, que faz até medo. A pessoa está achando que está ficando bonita. Eu não sei aonde que ela acha que está ficando bonita. O negócio está ficando totalmente desandado. Mas a pessoa bota aquilo. E a pesquisa diz que, ao paralisar essa musculatura do rosto e da face e reduzir as marcas, o botox vai dificultar o processo de empatia e de comunicação entre as pessoas. Ou seja, eu fico com aquele rosto tão paralisado que eu não consigo mais identificar, eu não consigo me expressar nas minhas alegrias e nas minhas tristezas, consequentemente eu não consigo ler isso no outro. Repare. Os sociopatas light não têm sentimento, misericórdia. Vamos pensar antes de botar o botox. Eu sempre brinco muito com minhas clientes. Digo, mulher, antes de tu gastar esse dinheiro com botox, vamos ajeitar o juízo? Vamos ajeitar a cabeça? Eu brinco muito. Sabe por quê? Bota botox, bota silicone, puxa para cá, e a cabeça ruim. Uma baixa autoestima, não consegue se enxergar, não consegue dizer assim, Deus, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pela vida, Senhor, sou tua imagem e semelhança.
pode botar ouro em pó nos cílios. Se você não compreender esse princípio, que você é imagem e semelhança de Deus, que você é a coisa mais linda do mundo, assim como Deus te fez, não adianta Botox. Né? Aí eu brinco muito com minhas clientes, viu? Sobre esses processos. Eu digo, ó, vamos cuidar primeiro da cabeça, aí depois a gente faz a recalchutada geral aí. Gente, isso é uma tabela que mostra a essência do que a gente viu aí, não é, das emoções, correlacionando uma emoção e os seus fatores. Reparem lá, o estímulo é aquilo que a gente recebe, o que é que pode causar como efeito e a consequência, a conduta. Só para vocês terem uma ideia e a gente começar a compreender. Não, Soraya, eu já sabia disso. Conhecimento nunca é demais. E quanto mais a gente repete e vai estudando isso de uma maneira mais pedagógica, mais você pode, não é, ir tendo respostas mais assertivas diante da vida. Então, preste atenção, um obstáculo. Você saiu de casa de manhã atrasado. Aí, um trancão, alguma coisa, uma batida, pronto. Já vem logo a raiva. Poxa vida, como é que essa criatura sai de casa, não sabe dirigir, não tem carteira, já vem a raiva. Qual é a consequência? Agressão, superação ou defesa. Tem 3 opções ali. Cada um de nós vai reagir de acordo com o quê? Com a nossa história de vida. Com a nossa história. Sempre lembre disso. As nossas reações, os nossos sentimentos, que são a interpretação dessa emoção, ele sempre estará relacionado à sua estrutura de vida. O que você aprendeu sobre aquilo. Um filho que dirige, desde pequenininho, dirige com o pai, e o pai xinga todo mundo, e o pai corta todo mundo no trânsito. Sabe? Essa criança vai crescer e ela vai entender que a resposta à raiva é essa agressão. É dessa maneira, tem que matar, tem que esfolar, tem que dar na cara. Ensinar os nossos filhos a se defenderem não é estimular a agressão. Eu sempre ensino isso, né, aqui, as minhas companheiras que têm filhinho pequeno, tal, eu tenho 2 netinhas, a gente tem que ensinar a se defender. Eu não posso proteger meu filho quando ele está lá na escola. Eu preciso ensinar ele a se defender. Eu não posso ensinar ele a agredir, a bater. Aí, veja, tudo isso é vocabulário. Gente, as crianças de hoje, elas têm um vocabulário absurdo, gigantesco. É uma coisa que se olha assim, não, eu não tô, essa criança não está dizendo isso não. Isso é um anão. Você não consegue acreditar como é que uma criatura daquele tamanho está com elas advogam em favor de si próprio. Advogam, literalmente. Então, esse vocabulário riquíssimo, vamos pegar esse gancho. Não é para deixar que elas advoguem para conquistar o que elas querem, para ter o que elas quiserem. Porque quando elas querem uma coisa, elas sabem driblar o avô, a avó, o pai, a mãe, todo mundo. Vamos incentivar que essa ampliação de repertório infantil seja para autoconhecimento. Estava conversando ali com minha colega, eu digo, você já conversou sobre suas emoções na terapia? Ela disse, ainda não. Eu digo, pois tu vai conversar. Porque a literatura que eu vou indicar a vocês hoje é uma literatura infantil. E, gente, um ser humano, para ele crescer ajustado, para ele ter um mínimo de saúde emocional, ele precisa conhecer bem a sua estrutura emocional, como é que eu funciono diante das circunstâncias, das situações da vida. Como é que eu funciono em situação de perigo? Um perigo, o que é que acontece com aí o meu sistema límbico, que é onde estão as emoções? Uma situação de perigo, vem o medo. Aí o que acontece? Luta ou fuga. Luta ou fuga. Isso é sistema de defesa. Eu tenho um cliente meu que ele vinha na BR, um dia antes da vinha na BR, de repente, surge, um dia tranquilo, surge um cara do nada, surge um cara de um lado, outro do outro, com uma arma. E aí, sabe qual foi a reação dele? Porque a reação normal é você descer do carro, se entrega, vai lá. Né? A reação dele foi fugir. Ele se baixou, pisou no acelerador e foi tiro, tiro, tiro. Graças a Deus ele conseguiu escapar. Mas cada um da gente reage. Tem pessoas que paralisam, fica estático. Então, assim, diante do perigo, vai paralisar ou fugir. Aí, perda.
Olha, esse é um sentimento que não é muito bom, o sentimento da perda. O que é que vai gerar? Tristeza. E a tristeza pode paralisar ou você pode se recuperar. Como assim, Soraya, recuperar? Tristeza, a gente vai ver um pouquinho na frente, é a única emoção básica que faz o ser humano refletir. E as coisas ruins acontecem em nossas vidas, não é para paralisar a gente, não. É para fazer com que você se fortaleça, se perceba naquela situação, olhe, amplie todos esses pormenores do que está te envolvendo e se observe. Meu Deus, por que eu estou paralisando? Meu Deus, por que eu estou dando tanto poder a isso para me deixar dessa maneira? Isso é autoconhecimento. E a gente vai assim, se ajustando. E a conquista, né? Que quando você conquista alguma coisa. Quem fica feliz, triste quando conquista alguma coisa? Ninguém. Numa conquista, a gente vai sentir alegria. A alegria é uma emoção que aproxima muito. A gente se sente atraído por pessoas alegres, sim ou não? A gente se sente atraído por pessoas que estão bem. Você quer estar junto. E é muito bom. Aí, gente, aqui são algumas emoções e o efeito dela no corpo, que é interessante para vocês compreenderem. Lembra aquela fotografia de como ela atua? Pois bem, a raiva, o que é que ela faz no corpo da gente? Ela induz a movimentos violentos, de ataque de raiva, de defesa, aumentando força corporal, porque é para você se defender, não é? E as facetas da raiva, como é que a gente se encontra em situações de raiva? Agressivo, crítico, irado. Então, pode continuar lendo ali, leia tudinho, não vou ler não, porque eu quero explicar que muitas situações da sua vida, aonde você está sendo irônico, aonde você está sendo arrogante, aonde você está sendo vingativo, aonde você está sendo invejoso, você precisa identificar, porque eu atendo pessoas no consultório, Soraya, eu sou uma pessoa tão, deixa eu pegar uma palavra, eu estou tão decepcionado, estou tão decepcionado com a situação que me aconteceu, não estou sabendo lidar com isso, estou, sabe, acabado, estou triste. E aí eu peço para a pessoa me contar um pouco mais sobre a decepção. E aí ela vai explicando. Eu digo, olha, vamos entender qual é a emoção, é assim mesmo, gente, na terapia. Qual é a emoção que está ligada à sua decepção? E aí a pessoa começa a explicar e não é a tristeza. Ela não está decepcionada porque ficou triste, porque... Não. Ela está decepcionada porque ela ficou com raiva. Porque ela está com ódio. Porque ela não queria que fosse daquele jeito. E o que é que está por trás disso? Personalidades, às vezes, controladoras. Que tudo tem que ser do meu jeito. Tudo tem que ser como eu dito. Aí não acontece, aí eu vou ficar decepcionado. Eu fico frustrado. Eu fico agoniado. E eu não sei que agonia é aquela. Não sei que agonia é aquela, que é um mal-estar, estou passando mal. O que está por trás disso? Vamos entender qual é a emoção. Gente, sempre haverá uma emoção por trás desse emaranhado de sentimentos. E você identificar e nomear a emoção é fundamental para você se libertar. Repare, o processo de libertação da nossa alma é a partir do conhecimento. Eu estou com raiva. Mas, Soraya, eu nunca pensei que eu tivesse com raiva. Pois é, você está com raiva. Mas, meu Deus do céu, que coisa estranha. Pois é. Vamos entender essa raiva, vamos validar ela e vamos ver o que é que a gente faz agora. Mas eu vou identificando o que é que está por trás de toda, como eu expliquei a você, esse emaranhado. Estou chateada, uma semana toda chateada. Não, porque... Não sei, e aí vai argumentando. A gente sempre tem bons argumentos para justificar a nossa chateação, para justificar a nossa frustração, para a gente justificar o nosso histerismo. A gente sempre justifica. E, muitas vezes, o que está por trás daquilo ali é raiva. Porque não aconteceu como você queria. A nossa criança... às vezes mimada, ou aquela criança que foi, muitas vezes, uma infância inteira rejeitada.
Ela chega na idade adulta, ela não sabe lidar. Não sabe lidar com uma frustração, não sabe. E vem essa raiva e ela fica perdida. Perdida. E, gente, os desdobramentos de emoções que não são nomeadas, que não são trabalhadas, é ansiedade e depressão mesmo. Porque você começa, sabe, a olhar para o futuro sempre horrível, não vou conseguir, nada presta, ninguém é bom, ninguém faz nada. E tudo começa a ficar sem perspectiva. Repare a base onde é que está. Nomeação daquilo que inicia-se lá em uma emoção. Vocês estão entendendo que a coisa é bem complexa? Mas, quando a gente para um pouquinho para se observar, quando a gente para um pouquinho para pensar em nós mesmos, a gente desvenda esse novelo de lã. A gente desvenda ele, a gente desenrola e a coisa fica organizada. O medo. O medo é um impulso que geralmente é desqualificado pelo ser humano. Ah, você é medroso, você é mole. Muitas vezes na infância, menino não pode ter medo. Aquela coisa, aquele discurso sem lógica. Porque como é que a gente diz para uma criança que ela não pode ter medo, gente? Eu não posso fortalecer isso nela, né? Ampliar isso nela. Mas eu preciso validar. A criança está com medo de dormir no escuro. Eu preciso ir lá, não, minha filha. Então, a gente acende a luz, a gente vai conversar sobre isso. O que é que está por trás desse medo? O que é que você pensa? Repare a pergunta. O que é que você pensa quando a mamãe apaga a luz? O que é que você pensa quando você vê esse escuro? Talvez você foi essa criança e você vivia assombrada, achando que tinha um bicho, que ia aparecer a avó que morreu, que ia aparecer o gato preto. Só precisava verbalizar. Assistiu um filme que não devia assistir, ficou impressionada com aquilo. E aí o medo, gente, se a gente não expressa, se a gente não organiza ele aumenta, não é? Aí, veja só, o medo nos ensina a respeito do nosso limite, ele é bom. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. A faceta do medo. Veja as facetas do medo. Timidez, pessoas apavoradas, desconfiadas, incrédulas, envergonhado, embaraçado, surpreso, culpado. Sentimento de culpa, minha gente. O sentimento de culpa é algo tão cruel na estrutura do ser humano. E muitas vezes o que está por trás do sentimento de culpa é o medo. É o medo. Porque a menina que foi abusada, o menino que foi abusado. Repare, a criança desde pequena, a gente tem terminação nervosa no corpo desde que a gente nasce. Então, um bebê, ele vai, se você tocar no pênis, na vagina, talvez haja reação de prazer, porque é uma terminação nervosa ali. Mas é um bebê, ele não pode ser estimulado, porque a fase, a idade certa para tudo. Mas aí aquela criança, quando estava com 4, 5, 6 anos, foi abusada. E ela respondia. Ela ria, mas ao mesmo tempo vinha sentimento de culpa. Porque o adulto dizia, fique calada, é um segredo nosso. E aquele adulto era para proteger. Repare, o adulto que era para proteger, abusava. E essa criança começou a se sentir culpada porque ela sentia prazer. Mas ao mesmo tempo, vinha culpa porque ela sabia que tinha alguma coisa errada. Aí ela cresce, se torna um adulto, e na idade adulta tem aí essas facetas dessas pessoas desconfiadas, incrédulas, envergonhadas, embaraçadas, constrangidas. Às vezes tem até mais coisa por trás. E o pior, o sentimento de culpa. Porque ela vai carregar esse sentimento de culpa para o resto da vida. Eu não podia ter deixado, eu devia ter falado. Por que fez isso comigo? Porque eu já ouvi isso. Soraya, por que eu deixava? Você não tem culpa, você era só uma criança. E, gente, os desdobramentos, porque quando eu falo de uma pessoa embaraçada, uma pessoa envergonhada, uma pessoa tímida, apavorada, que desconfia de tudo, é muito cruel você viver assim. É muito difícil você viver assim. Então, essa faceta do medo, os desdobramentos dela, hoje são os mais complexos, porque paralisa a vida da pessoa.
Ela vai estar sempre insegura. Ela sempre acha que o outro vai passar a perna, que o outro vai trair, que o outro vai fazer aquilo. E a gente precisa identificar o que está por trás desse meu comportamento. Eu sempre brinco, a gente precisa se transformar em Sherlock Holmes das nossas histórias, para a gente entender o que é que está por trás. Ah, não, eu só sou uma pessoa tímida. Não, a timidez não é uma coisa boa. O que está por trás da timidez é o medo. Como eu explico a vocês, há 2 tipos de personalidade, introvertido e extrovertido. A pessoa extrovertida é aquela que o mundo é voltado para fora. Ela brinca, ela conversa. Ela chegou, ela já conversou comigo, ela já falou, a gente já sabe que é uma personalidade extrovertida, muito fácil. A personalidade introvertida é aquela pessoa que chega no canto, senta, fica ali quieta, fala com ninguém, sai de boa. Mas por eu ser introvertido não significa que eu sou tímido. Porque o que está por trás da timidez é o medo. O medo do que vão dizer sobre mim. O medo do conceito do outro. O medo da opinião. O medo da opinião. E você ficar preso nesse emaranhado, gente. O transtorno da ansiedade social é isso. É o medo do que vão dizer sobre mim. E eu estou sempre preso, eu estou sempre, né, agarrado aí comigo mesma. Opa, calma, o que é isso? Vamos estudar, vamos colocar isso para fora, vamos reorganizar a partir de sua história hoje. A tristeza, não é? E aí, gente, a tristeza ela é uma coisa interessante, né? Mas ela pode, como a gente viu, paralisar. Ela atua lá nas pernas. As facetas da tristeza pode causar a desesperança, o desgosto, a depressão, o entediamento, a vida solitária, aquela pessoa ferida, desolada. Meditativa é um lado positivo, né? Estafado, retraído, apiedado, aquela pessoa sempre nostálgica, aquela pessoa sempre vítima de tudo. Ai, porque o mundo conspirou contra mim, ninguém nunca me amou, meus pais foram cruéis demais. E aí a pessoa adere a essa emoção da tristeza e torna ela a sua face. Que todo mundo vê, aquela pessoa é muito triste, aquela pessoa é muito para baixo. Que a pessoa só reclama de tudo. Que a pessoa é muito, né, melancólica. Então, o que está por trás disso? O que te levou a trazer essa emoção para a superfície da sua vida? Por que ela é tão evidente? Porque a gente não... Tem pessoas que têm uma emoção muito prevalente, que está sempre ali à tona. Que a pessoa é alegre demais o tempo todo. Opa, isso não é bom, não. Alegria demais o tempo todo não é bom, não, viu? Que é a pessoa que é triste o tempo todo. O tempo todo é tristeza. Não estou falando de depressão, eu estou falando dessa pessoa entediada, ferida, vítima, retraída. Que é a pessoa que é o tempo todo medrosa, com medo de tudo, desconfiada de tudo. Então, assim, o que está por trás desse comportamento? Porque isso não é algo saudável, né, para os relacionamentos. Nós somos seres relacionais. E o que faz com que a gente se relacione com o outro se chama conexão. E a gente só consegue ter bons relacionamentos quando a gente tem uma boa conexão com a gente mesmo. Então, essa nossa palestra de hoje é um aprofundamento nessa história das emoções para você conseguir se conectar com você mesmo. Aí, do jeitinho que você é. Essa pessoa aí não é do jeitinho que você é, mas vamos melhorar, vamos ajustar, porque tem como. A alegria é a mais boicotada, né? Porque essa alegria, não é engraçado, ela é boicotada. Por quê? Porque, às vezes, a gente acha que está bem, que constrange o outro. Eu não estou falando daquela pessoa que quer aparecer, que quer demonstrar que está tudo bem. Porque o mundo fake hoje é um pouco disso. Eu estou sempre bem, eu estou sempre... E, às vezes, não é. Mas, às vezes, a gente... não é, aí se fecha, se trava um pouquinho para não... Como é que... Tem um ditado que o pessoal diz, para o pessoal não... não vou dizer não, para não... Tipo, sabotar a minha alegria, o meu bem-estar, vamos botar olho grande, eu estou feliz, não vou nem contar, porque senão... Não é? Pelo amor de Deus. As facetas da alegria, essa pessoa contente, feliz. Aí tem a questão da euforia, né, que não é bom, não é? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, como eu vou falar dessas 5 emoções e a importância do nosso funcionamento.
É só voltando, mas agora para eu te mostrar o lado bom e o lado ruim. A tristeza, tem lado bom dela? Tem. Como eu expliquei, é a única emoção que o ser humano reflete. Ninguém consegue refletir com outra emoção básica. A tristeza é a única. E esse filme, Divertidamente, alguém assistiu o filme Divertidamente? É uma crítica a esse mundo pós-moderno que diz que a gente tem que ser feliz a todo custo. Você tem que estar feliz e tem que estar bem a todo custo. Aí o filme é uma crítica, porque não sei se você lembra, mas a alegria, ela o tempo todo, ela domina as emoções da menina e ela não deixa a menina ficar triste em momento algum. A menina cresce um dia, o mundo desaba e ela não sabe lidar com a tristeza. Não é? Então, assim, não existe esse mundo fake do ser 100% alegre. Alegria, contentamento, felicidade é uma forma como a gente caminha, é um jeito como a gente vai pela vida, não é um lugar que você chega. Não é uma fórmula mágica que eu vou alcançar, que eu vou ser feliz. Ah, eu vou ser feliz. Não existe isso. Eu vou me observando na minha caminhada e vou tentando ajustar aquilo que hoje me causa, não é, desprazer, aquelas coisas ruins. Desconforto haverá, é normal. Mas a gente vai ver aqui que não é o tempo todo. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, a tristeza tem um momento, tem um lado bom dela, de reflexão, tem um lado ruim, porque se ela perdura, opa, tem alguma coisa errada, eu vou me tornar essa vítima, ou vou entrar no estado de depressão. Então, ela tem esses dois lados, o medo e o nojo, a mesma coisa. Medo e o nojo é fator de proteção, foi o instinto, é como ele aciona o instinto de sobrevivência. Se a gente não tivesse medo, a gente não estaria aqui hoje. Se você não tivesse nojo, você talvez não estivesse aqui hoje. Você ia comer comida estragada, você ia pisar em esgoto. Então, o nojo é fator de proteção. E o medo também, para a gente se proteger. Agora, o problema é quando isso paralisa. Quando o medo paralisa você. Quando o nojo não deixa você comer fora de casa no restaurante. Não, porque está contaminado. Opa, como assim? Então, veja, são emoções básicas importantíssimas para o nosso funcionamento. E muita alegria é ruim. Por quê? Porque o exagero da felicidade faz o indivíduo perder a noção das coisas. É como se tudo, né, florido estivesse fora da realidade. O que é que vai acontecer você no estado de euforia? Você compra mais, você bebe mais, você fala mais. A gente fala muita besteira, viu? São duas emoções que a gente tende a falar muito. É quando você está com raiva ou quando você está alegre. Fala o que deve e o que não deve. Então, fiquem atentos. E a raiva. Gente, a raiva é a emoção que produz em nós o senso de justiça. Esse é o lado positivo dela. A raiva, Deus deixou em nós para que a gente não fosse ali, de uma certa forma, deixado no final. Você está lá na fila esperando a hora de ser atendido, chega o outro passando na sua frente e acha lindo. Opa, peraí, como? Está errado. Você vai lá e já grita, opa, peraí, isso está errado, e vai lá e reivindica seu direito. Isso é a emoção da raiva atuando. Seu filho lá na escola. Ah, me lembrei, foi essa situação de uma mãe com um filho na escola. Os dois meninos brigaram. E aí ela disse que só eu fui chamada na escola para levar o menino para casa. Eu fiquei com... E ela é raivosa, essa minha cliente, muito raivosa. Senhora, eu fiquei com tanta vontade que eu tinha de dar um murro na cara daquela diretora. Agora eu preciso ir lá conversar com ela. Me ajude, como é que eu falo? Eu validei, eu digo, a raiva é para isso. É para produzir em nós o senso de justiça. Tá, você vai lá perguntar, vem cá, do mesmo jeito que você me convidou para eu tirar meu filho da escola, tu convidou a outra mãe também? Por que só meu filho? Repare, senso de justiça. A raiva não é para ir lá e dar um murro no meio da cara da diretora. E nem tão pouco sair falando mal da escola ou dizendo não. Porque às vezes a gente com raiva, a gente faz comentários pejorativos, a gente agride, a gente inventa coisa, a gente maltrata pessoas. E a gente tem que olhar para ela com muita atenção. Porque é uma emoção que faz você falar o que não deve. Essa é a emoção da raiva. Não é? E ela pode, como eu digo aqui, quando ela ultrapassa, ela pode se tornar destrutiva. E a função dela é gerar em você o senso da justiça.
É olhar para a sua vida e muitas vezes você entender que você está em relacionamentos abusivos, que lá naquele trabalho foi muito bom até um certo tempo, mas agora realmente não dá mais. E você não tem que falar mal do seu chefe. Você não tem que falar mal dos seus amigos. Você tem que entender a sua estrutura emocional e ver que realmente não dá mais. Porque se você continuar, você vai adoecer. Olha, eu nunca imaginei na minha vida que depois de 28 anos de consultório, 27 anos, e 34 de que eu sou cristã, eu fosse trabalhar em terapia de casal. Em alguns casos, favorecendo com que a pessoa refletisse sobre uma separação. Nunca imaginei. Porque eu sempre levantei muito a bandeira branca do casamento. Mas hoje, compreendendo e Deus me dando muitos entendimentos de que há relacionamentos que são destrutivos, que destroem a estrutura emocional da pessoa. Que a pessoa realmente não tem, mas ela perde o sentido da vida, porque ela se anula tanto em prol de uma situação que não faz sentido, gente. Não faz sentido. Então, em um dado momento, essa raiva em um relacionamento, ela é saudável para você refletir sobre você e trazer esse senso de justiça. Meu Deus, onde é que está o equilíbrio? Onde é que está a saúde? Onde é que está o meu bem-estar nessa relação? Então, ela é saudável, viu? Aí, gente, essa é uma figurinha de um livro que eu vou indicar para vocês. É um livro infantil chamado Emocionário. Aí ele trata das emoções e descreve ela de maneira bem pedagógica. Descreve as emoções, os desdobramentos, explica cada uma. Quem tiver filho pequeno, ensina os filhos e aprenda. Aí ela faz essa analogia, que as emoções são como ondas. Repare, elas passam pelo nosso corpo e nós as sentimos como barco, que é sacudido de um lado para o outro. Aí no livro ele trata das emoções verdes e das emoções vermelhas. As emoções verdes são as emoções agradáveis de se sentirem. Ele pontua duas, que é a alegria e o amor. São as emoções verdes, são boas, são agradáveis. Aí o bonequinho está ali tudo rindo no barquinho, né? Mas aí tem também as emoções negativas, as emoções ruins. Aí eu lembro aí do que Paulo dizia sobre os dias maus, lá na carta aos Efésios. Nos dias maus, todos nós teremos. Todos nós teremos. E aí o autor do livro, ele diz que as emoções são como essa onda. Tem hora que elas dão aí em coisas boas, tem hora que elas dão aí com coisas muito ruins, mas elas passam. Elas passam. E aí ele diz assim, olha, o importante é sabermos que a onda passa e o barco fica. O barco somos nós, não é? Nós somos o barco e não a onda. Ninguém é o que sente. Nós somos a capacidade de sentir. Por isso que você escolhe o que é que você faz com suas emoções. Não é ela que dita a sua vida. E a gente está vivendo num tempo que as pessoas, elas estão com, vou usar uma expressão bem comum, com os nervos à flor da pele. Gente, tem emoções que são coisas tão intensas que você consegue pegar. Tem raiva que é tão forte que você consegue pegar na raiva. Você consegue pegar no medo, de tão intensa, de tão densa que ela é. E aí, o nosso tempo hoje é para refletir sobre isso. O que é que nós estamos fazendo quando dão essas ondas? As ondas boas, ok, mas esses dias ruins, essas emoções ruins. Porque vira e mexe, tem alguém aí que chega num bar, como aconteceu essa semana, porque perdeu a partida de jogo. Veja, um momento de descontração, que era para ser um momento de descontração, que era para ser um momento de alegria, uma sinuca. Aí ele perde, alguém brinca, ele vai em casa, pega uma arma e mata todo mundo do bar, inclusive uma criança. E você vai vendo outras, e eu não gosto de noticiário, porque noticiário que vende é o medo. Vocês sabem que nós somos 100% atraídos por essa emoção do medo.
por pior que você fique depois, mas você tem curiosidade. E o que prende a atenção do telespectador é medo. Então só se veicula muita notícia ruim. Você não vê muita coisa maravilhosa nos noticiários, porque não tem atenção, não vai prender. Aí a gente fica envolto nessa montanha russa. Você está até bem, a comidinha ali na mesa, o cafezinho, o pãozinho. Aí você vai ligar a televisão, Cardinou. Aí tem lá aquele outro que eu esqueci o nome. E tem lá tantos outros, que é só desgraça. É só coisa ruim. Como é que você acha que sua mente fica depois de ver aquilo tudo? Por melhor que você esteja, por mais trabalho. Eu vou te dizer porque eu sou uma pessoa muito zen. Eu sou uma pessoa muito tranquila, muito de boa. Olha, nada me apavora nesse mundo. Mas o meu esposo, o meu maravilhoso, ele gosta dessas notícias. De vez em quando ele bota lá no jornal. Eu estou passando pela sala, que eu vejo aquilo me dá um aperto no coração. Veja, eu sou uma pessoa totalmente... Porque uso muita técnica do distanciamento. Mas aquilo... A semana retrasada, eu fiquei tão chocada com um noticiário de um bebê de 1 mês e 15 dias que foi estuprado pelo padrasto e morreu. Eu fui dormir com aquilo, sabe, no meu coração. Tive que dobrar o joelho e pedir para Deus, Senhor, me ajuda. Então, veja o poder que emoções negativas têm sobre a nossa mente. Notícias ruins, como elas te capturam tua mente. E às vezes fica difícil de você se conectar com o que é bom, se conectar com você mesma. Porque você está com medo, você está assustado, você está apavorado. Porque essa semana, uma colega nesses grupos, né, manda um vídeo de um médico falando de uma pessoa que se infectou com uma mosca. Não sei se vocês receberam esse negócio dessa mosca. Misericórdia. Minha gente, do tempo que tempo é tempo, que ser humano é ser humano, existe mosca. E a gente já sabe o processo. Mas o médico criou uma história de um vírus, de uma doença da mosca, que a minha colega, que já é uma pessoa extremamente assustada e medrosa, ela manda com a notícia apavorada. Minha gente, vamos morrer todo mundo. Eu disse, olha só, eu vou te pedir um favor. Não compartilhe mais isso e vá para sua psicóloga. Porque, gente, não tem juízo que dê conta, não tem estrutura emocional que vá dar conta de tanta notícia ruim, de tanto toque de terror. Eu não sei quantos de vocês aqui frequentam alguma comunidade cristã, alguma igreja. Mas eu tenho dito que esses últimos tempos, o que vai solapar o ser humano, o que vai tirar o ser humano do foco de uma vida eterna, de um encontro com Deus, de uma vida em plenitude, de os pés alicerçados numa rocha, é o medo. É o medo. O medo está fazendo com que nós perdemos aí o nosso prumo. Porque a gente fica o tempo todo ali, naquela onda, dando para um lado, dando para o outro. Uma hora uma coisinha boa, mas daqui a pouco vem esse mar revolto e te toma. E essa calmaria, porque nós não somos, né, essa emoção, nós somos a capacidade de senti-la. Mas eu não sou o medo, eu sinto medo em determinadas situações para me proteger, eu sinto tristeza em determinadas situações, mas eu não sou isso. Eu sou essa capacidade de sentir. Porque quando eu perder isso, eu morri. Gente, sentir medo é bom, sentir alegria é bom, sentir tristeza é bom, porque você está vivo. Eu já tive uma cliente que ela dizia, Soraya, eu queria que Deus apagasse minha memória. Eu digo, mulher, tu está pedindo a Deus um Alzheimer? Tu está pedindo a Deus uma demência? Porque o fim da vida do ser humano é a ausência da memória. Acabou sua memória, acabou sua vida. Quem é você sem suas memórias? Por piores que sejam. Veja, e as memórias, elas estão aí não para ditar o teu presente, mas para te localizar nesse mundo. E para te dizer, opa, isso deu errado. Vamos tentar outras coisas para dar certo? Não é para te deixar no fundo, num poço, num buraco, não. Elas nos apontam as nossas memórias. Foi que deu errado, foi que não foi bom,
para eu ressignificar e fazer diferente com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus pares. Vocês estão compreendendo isso? Então, gente, vocês estão bem calados, então eu fico feliz porque vocês estão refletindo. Vamos finalizar para as dicas, e essas são rápidas, são 3 dicas simples, mas para vocês receberam, todo mundo quando chegou, recebeu uma folha, não foi? A gente, em terapia, é muito bom a gente escrever. Eu amo os meus clientes que escrevem, anotam as coisas para vir para a terapia seguinte. Porque quando você escreve, você já se percebeu, já tomou consciência. Quando você está na terapia que lê, aquilo às vezes já foi até resolvido. O ato de escrever, gente, ajuda muito a você, né, sair desse emaranhado de confusão do que você não sabe o que está acontecendo. Então, vocês receberam aí um exercício de terapia cognitivo-comportamental, né? E daqui a pouco, acho que ele aparece aqui nas nossas dicas. Mas vamos lá, a dica número 1, aprender. É o que vocês estão fazendo aqui hoje. Aprender sobre as emoções. Criar repertório emocional. Esse papelzinho que vocês receberam tem várias emoções aí, vários sentimentos. Então, você tem que saber o que é que você está sentindo, para você parar de atribuir culpa. Porque o problema não é a sua irmã, o problema não é o seu pai, às vezes não é sua esposa, não é o seu filho. Você precisa olhar para você, porque você também não é o problema. Você precisa olhar para você para compreender esse fio da meada, onde a coisa começa e por que ela chegou aonde chegou. Então, criar repertório emocional é entender, isso aqui é raiva. Porque eu entendo que essa pessoa está tentando me sabotar, essa pessoa está tentando me passar a perna, essa pessoa está tentando... Isso é raiva. O que é que eu vou fazer com essa raiva? Para que ela seja produtiva e não improdutiva, e eu comece a maltratar, agredir, falar coisas que não devo. Repertório emocional. Ficar mais atento ao que dizem sobre suas emoções e buscar ajuda para entender. Quantas pessoas já chegou para você assim, menina, mas você é uma pessoa muito zangada, viu? Você é uma pessoa muito, uma palavra que dizem, descontrolada. A pessoa tem raiva. Quem realmente tem muita raiva. Você está descontrolado. Se muitas pessoas chegam para você e dizem, você é uma pessoa descontrolada, presta atenção. Se muitas pessoas chegam para você e dizem assim, olha, eu te acho uma pessoa tão raivosa, te acho uma pessoa tão bem-humorada, te acho uma pessoa tão triste. Considere o que as pessoas dizem ao seu respeito. Não considerar no sentido de, eu sou isso. Não. No sentido de reflexão, se aquilo te incomoda, principalmente, para você buscar ajuda. Estou falando de ir para a terapia. Ajuda, conversar com alguém que você confie, conversar com sua melhor amiga. Melhor terapia é um café com amiga. Conversar com amiga, com seu pastor, se você fizer parte de alguma igreja, com um psicólogo, se você estiver na terapia, mas buscar essa compreensão mais profunda. A outra coisa é fazer exercícios de escrita, que é isso que vocês receberam. Tem 3 colunas. A primeira coluna, o que é que diz a primeira coluna? Eu acho que é a situação, não é isso? Não, é o sentimento que teve. Não é isso a primeira coluna? O dia. Anote o dia. Hoje, por exemplo, terça-feira. Aí eu posso escrever o meu sentimento. O que é que tem aí? Atarefado? Preocupado? Aí eu boto isso. E aí escrevo, pelo projeto, tinha que organizar, a situação, tinha que organizar, tal. Esse exercício, ele tem 2 desdobramentos. Você se perceber, anotar as emoções, principalmente se elas são coisas que você aí não está ficando muito agradado dos seus comportamentos. Anote o dia, a situação e a emoção. No final da semana, você dá uma checada nesse mapa e observe qual foi a emoção que mais prevaleceu. Pode ter mais de uma. Durante o dia pode oscilar. Gente,
é se perceber. Porque a gente age num piloto automático. Já ouviu a história do piloto automático? A gente muitas vezes liga esse piloto automático de manhã cedo e sai passando por cima de tudo. Chega no final do dia, às vezes você está destruído, está acabado, está cansado, está mal, está triste, está, sabe, atormentado, não consegue dormir. Porque a cabeça é aquela confusão de pensamento, aquele barulho que eu falei. Então, essa escrita é um exercício até para minimizar o barulho mental. Primeiro é aprender. Segundo, observar. Repare, não é observar o outro, é observar você mesmo. Gente, isso aqui é terapia. Vocês vieram, vocês encararam, mês que vem tem mais, a nossa sessãozinha mensal, mas vamos aprender a se observar. Entender o tamanho dessa emoção, minha gente. Porque, como eu expliquei, tem emoções que são tão densas, tão gigantes, que você consegue pegar, de tão ruim que é. Anotar a situação, qual foi o dia, e depois se observar, entender o que é que eu posso fazer para melhorar. Eu poderia ter me comportado diferente, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter reagido diferente. Olha que dica boa. Se observar, aprender a dar 2 passos para trás, minha gente. Quantas vezes em sua vida você tomou decisões equivocadas sem pensar por pressão ou ansiedade? Então, aprender a dar 2 passos para trás. Isso não é ser frouxo, isso não é ser uma pessoa que está perdida. Não, isso é ser inteligente. Calma, Soraya, calma, aí dou 2 passos para trás. Você sabe aquela história que a gente dizia assim, conta até 10, quando você estiver com raiva? Sabe essa história? Você sabe que essa história, ela tem um cunho científico. Essa história tem uma base científica. Porque quando você está no ápice, no calor de uma emoção, você está ativando o lado emocional do cérebro, o lado direito. No que você pare e conta até 10, você vai estimular o lado racional. E esse estimular o lado racional faz com que a emoção se aplaque um pouquinho. Veja, isso é neurociência. Então, contar até 10 não é conto de fada, não. É estimular o lado racional no momento de uma emoção muito grande. Aí você para, respira, conta até 10. Se for pouco, conta até 20. Se for pouco, conta até 50. Não é possível que essa conta não estimule a sua razão. Faça uma conta de dividir uma raiz quadrada na cabeça. Aí, ó, já estimulou bastante o lado racional. Enquanto isso, o cérebro está vindo para o outro lado. E aí você atenua aquele medo, aquela raiva que está totalmente no lado emocional. Sacaram? Então, dá 2 passos para trás, gente. É terapêutico. Não é falta de identidade, não é falta, como algumas pessoas dizem, falta de pulso, porque você tem que partir para cima. Que nada. Às vezes a gente tem que ser frouxo, ser mole mesmo e dar uma recuada. E dizer, sabe de uma coisa, encaro não. Vou nessa não, isso é furada. Isso é furada, isso é cilada. Né? Então, isso é ser muito inteligente. Não responder tudo imediatamente, né? A gente viu isso lá no início. É importante você aprender a observar e dar seu tempo. Na nossa correria, a gente esquece que precisa de tempo para pensar. E eu boto lá a resposta clássica, eu não sei. Então, a gente precisa de tempo para pensar, minha gente. Acaba com essa história, que tem que responder na mesma hora, que tem que falar logo, que tem que dizer logo. Sabe aquela história? Eu tenho que botar para fora. Tenho que botar para fora. Eu já escutei tanto isso. Tenho que botar para fora, porque eu me libero, descarrega no outro, joga toda a raiva no outro e não fica bem. Porque essa história de botar para fora não resolve problema nenhum. Pelo contrário, você pode causar outros. Porque essa história de botar para fora, você diz o que você não pensa. Ou lá, mágoa retida, raiva guardada, ressentimento, vem tudo na hora. E você vomita, como diz o ditado, e magoa.
e destrói relacionamentos e fere e deixa marcas que não precisa. Então, esse conto de botar para fora, Soraya, é assim que eu escuto. Soraya, eu não vou morrer nunca do coração, porque eu é quem mata o outro. Porque eu boto tudo para fora, eu digo tudo. Eu digo, pois é, mulher, aí me diz uma história, me conta o resultado. Essa coisa de botar para fora, tu já resolveu algum problema? Alguma coisa já foi mudada com isso? Você alcançou grandes vitórias com isso? Não. Eu digo não, e só se tornou uma pessoa mais chata, mais antipática. Que eu digo mesmo, viu? Eu digo mesmo. Recentemente eu conversei isso com a mãe. Uma mãe, eu digo mesmo, porque é minha filha e tem que saber da verdade. Eu digo, pois é, mulher, e tu é a chata da história, tua filha nem visitar tu na tua casa quer ir. Por tu com esse discurso de botar para fora. Porque eu boto para fora, porque eu digo tudo que eu penso. Gente, a gente não tem que dizer tudo que a gente pensa. Dizer tudo o que pensa é falta de educação. A gente tem que lembrar disso. Dizer tudo o que pensa. Tem pensamento que precisa ser só seu. Não precisa ser compartilhado com mais ninguém. Processe, ajuste, busque alguém para conversar. Só estou com uma raiva tão grande daquela pessoa. Tem problema não. Eu tinha um cliente que ele sofria muito, porque ele dizia, Soraya, eu tenho uns pensamentos tão ruins, é umas coisas tão esquisitas, isso me dá um sentimento de culpa. Eu disse, mas que pensamento é esse? Me explique, eu gosto de ouvir pensamento. Me conta o pensamento. Eu tenho vergonha, eu digo, não tem história, terapia, não tem que ter vergonha, não. Ele disse, Soraya, às vezes eu tenho raiva. Aí começou a me descrever situações. Eram situações, às vezes, de preconceito, eram situações, às vezes, de judiar, eram situações bem... Eu disse, tá. Então, vamos entender uma coisa. Isso é só um pensamento. Isso aparece, surge na sua cabeça, como surge muitas outras. Então, não precisa você se culpar, porque você pensa desse jeito. Porque você sentiu essa raiva, esse nojo dessa pessoa. Não se culpe por isso. E, gente, veja, o expressar, o falar, o entender aquele processo, louvado seja Deus, a pessoa vai se curando. Tem poder nessa fala assertiva. Não é falar com a pessoa, não é jogar para cima dela, não é maltratar ninguém, mas é com as pessoas corretas que você pode fazer os ajustes. Vocês entenderam isso? Isso daqui, gente, é regra de ouro para a gente estar mais ajustado emocionalmente e ter respostas mais assertivas diante da vida. Ok? E, por fim, validar. Veja, aprender, observar e validar qual é a emoção. Validar é aquela coisa que você não quer. Isso que eu acabei de descrever. Ele ficava triste, se sentia culpado porque pensava aquelas coisas. Não. Eu senti nojo. Eu senti raiva. Não tem problema. Não tem problema, gente. O problema é você sentir nojo e cuspir na cara do outro. Sentir raiva e ir lá e dar um murro. Aí é um problema, pode causar um problema. Mas o sentir não é você. Isso não te define. Você precisa validar e dizer, pensei, está aí no meu juízo, mas é só um pensamento e eu não sou isso. Eu vou sempre repetir isso para vocês. Porque os nossos tormentos, eles começam todos aqui nesses pensamentos, que tomam um corpo e fazem com que você se sinta culpado. Aí, as emoções são partes, né, constituintes de nós seres humanos. Isso é a nossa humanidade, né? E vão chegar até nós independente do juízo de valor. Independente do juízo de valor que a gente vai fazer dela. Admitir que você está sentindo inveja. Admita, não tem problema. Que você está sentindo raiva. Que você está sentindo nojo. Que você não ficou feliz porque o outro ganhou. Admita. Para você mesmo. Veja, entre você admitir e você maquinar o mal, e você desejar o mal, e você estar ali o tempo todo torcendo para que dê errado, é outra coisa. Mas passa um pensamento na cabeça, acontece. Acontece com todo mundo, ok?
Não há muito senso, como eu estou explicando a vocês. Essa coisa do valor, o juízo de valor, às vezes não está muito aqui e o tempo todo a gente está... Não. O pensamento simplesmente entra e você vai decidir o que é que você faz com ele. Ok? E, por fim, entendendo, não é? Admitir que você está sentindo inveja e colocar em palavras, vai tornar concreto esse sentimento. Quando a gente torna concreto esse sentimento, ele não vai se executar. Pelo contrário, ele perde a força. É aí onde está todo o tchan da terapia. Porque ele vai perdendo a força. Você expressou, você disse, entendeu que aquilo dali não é poder sobre a sua vida. Aí agora que a gente sabe já de tudo isso, cada um de vocês vai decidir o que é que eu vou fazer. Cada um. Ok? Aprender, observar e validar. Essa é a nossa história, que no início parece cansativo, porque é exercício. Mas depois, gente, isso vai se tornando automático. E você vai vendo que você é só um ser humano que pode viver melhor. Amém? Joia. Isso é uma passagem lá de Provérbios que eu gosto muito. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar uma cidade. Às vezes a gente imagina, né, de grandes conquistas, de grandes multidões, de grandes valores, quando na realidade a maior conquista, o maior valor, o maior bem que nós podemos ter nessa vida se chama saúde emocional. E a gente conquista ela quando a gente aprende a olhar para nós mesmos. A gente para de olhar tanto para esse outro, de fazer tantas críticas, de fazer tantas acusações, de esperar tanto. E começa a olhar para você mesmo e a fazer esses pequenos ajustes, porque são ajustes diários. A gente nunca vai estar nessa plenitude. A gente vai sempre precisar fazer esses ajustes diários. Ok, meus amores? Então, aqui é a recomendação da leitura. São 2 livros infantis. Mas, pastora, quando é que a senhora recomenda livro infantil? É o que há de mais pedagógico, porque tem muita literatura boa. Antônio Damasio é quem melhor vai descrever sobre as emoções, é um neurocientista. Paul Ekman, ele vai falar sobre as emoções, é incrível, mas é uma literatura mais densa. Isso daqui, gente, é incrível. E se alguém quiser, eu tenho ele em PDF, eu mando para você. É só você me pedir. Esse é uma brasileira e esse daqui é em espanhol. O Emocionar é em espanhol. Ele é maior, mas é muito, muito bom. Principalmente quem tem... Eu já estou trabalhando com a Aurora. Já estou ensinando a Aurora sobre as emoções. E aí, se você tem filhos pequenos, netos, gente, a gente ensina e aprende. Ok? A nossa próxima data, meu próximo convite para você que está aqui, trazer uma pessoa, vir participar dessa terapia em grupo, vai ser no dia 21 de março. E a gente vai falar sobre dependência emocional. Ainda aí nesse emaranhado das nossas emoções, mas agora no que diz respeito a relacionamentos, dependência emocional e seus prejuízos. Você é meu convidado especial, vou mandar o convite. Não esqueça de fazer a tarefinha de casa e muito obrigada pela tua presença. Um abraço, que Deus te abençoe no seu retorno para casa, que o Espírito Santo de Deus possa ir crescer e frutificar essa sementinha que foi plantada no seu coração. Ok? Um abraço para todos. Obrigada.